Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui com meu amigo professor Pedro Ermita, médico veterinário, especialista em clínica de grandes ruminantes, doutor em clínica de grandes ruminantes. Ele vai falar um pouquinho sobre as principais doenças que ocorrem no confinamento de bovinos de corte. Eu quero que ele fale primeiro sobre a acidose ruminal. O que é a acidose ruminal? Quais são as causas? Como você pode prevenir essa doença? E quais são as medidas que você pode tomar se no seu confinamento está acontecendo esse mal? Perfeito. Bom, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. A acidose lática ruminal, conceitualmente, ela é a redução do pH do conteúdo ruminal. Essa redução do pH do conteúdo ruminal, ela pode ocorrer por N fatores. Em se tratando de confinamento, normalmente essa redução excessiva no valor de pH, ou seja, na acidez esse aumento na acidez marcado pela redução do pH do conteúdo ruminal em confinamentos normalmente está associado a mudanças bruscas na dieta. Normalmente o animal ele sai de uma alimentação predominantemente de pastagem, de verde, de volumoso, onde ele vai andar, que ele vai pastar, e passa por uma restrição tanto de movimento quanto uma mudança na característica da nutrição dele muito abrupta, que normalmente deixa de ser uma alimentação com base em volumoso verde e passa a ser uma nutrição com uma base muito forte em grãos, em alimentos que são muito fermentáveis. E nós precisamos lembrar que o rumen, ele nada mais é do que uma super câmara de fermentação, onde inúmeras reações químicas e bioquímicas e físicas acontecem lá dentro e precisam acontecer de maneira muito ordeira, de maneira organizada. De modo que mudanças muito bruscas neste microambiente terão impactos inimagináveis, às vezes incalculáveis, sobre a saúde e o bem-estar desses animais. Então, quando você altera, principalmente você altera essa nutrição para uma quantidade de carboidratos solúveis muito grande e de maneira muito abrupta, você simplesmente troca, quando ocorre a maioria dos casos de acidose lática ruminal. Então você fornece carboidrato, esse carboidrato solúvel, esse carboidrato simples, ele não vai ser aproveitado pelo animal, ele vai ser aproveitado pelas bactérias fermentadoras presentes no conteúdo ruminal, que vão utilizar esse carboidrato simples e vão aumentar muito esse metabolismo. Então eles vão aumentar muito a intensidade da fermentação desse conteúdo ruminal. Produto dessa fermentação ruminal, nós temos os gases, que podem ser eructados ou passados adiante, mas principalmente nós temos a produção de ácido lático. Essa produção de ácido lático excessiva é que causa essa redução importante no valor do pH do líquido ruminal, do conteúdo ruminal. E essa diminuição do valor do pH, que é marcado por um aumento da acidez, né, porque a acidez tem uma relação inversa com o pH. Quanto menor o pH, maior a acidez. Isso causa uma alteração na predominância das cepas bacterianas que estão presentes ali no rumen. Então você vai ter com uma redução do pH, provavelmente ali uma morte de lactobacilos ou de bacilos de uma forma geral, e você vai ter um aumento das bactérias que vão produzir mais ácido lático, como os streptococcus bovis da vida, por exemplo, e vão produzir muito ácido lático. Essa redução excessiva do pH ruminal, essa diminuição excessiva do pH ruminal, ela não cursa somente com isso, mas ela também cursa com uma destruição da mucosa do rumen, e que as papilas, quando você faz uma necrópsia, as papilas vão estar aumentadas de tamanho, não vai estar aquela mucosa clara, bonita que a gente vê ao abate, mas vai estar aquela mucosa escura, com aquele aspecto de quem está queimado, e literalmente vai estar queimado. E quando você destrói essa mucosa ruminal, consequentemente você perde a capacidade seletiva dela, tanto de absorver substâncias boas, quanto como ela também passa a absorver substâncias ruins, como o próprio ácido lático. Então, para você evitar a acidose ruminal, você tem que cuidar bem da dieta, né? Você não pode fazer essa dieta essa mudança brusca. O animal que está a pasto, ele não pode chegar diretamente para o confinamento. Aí que está a importância de você adotar os protocolos de adaptação dos animais a esse confinamento, né? Isso é muito importante. Você não pode chegar o animal a pasto e jogar uma alta quantidade de grãos, né? Exatamente. Isso tem que ser gradativo. De repente, no momento em que você adota no confinamento a quarentena, e aí essa quarentena vai servir não somente para você observar o comportamento sanitário desse animal devido ao estresse de transporte ou algum tipo, mas também você aproveita este momento
para gradativamente, paulatinamente ir incluindo uma dieta mais energética, com uma maior quantidade de carboidratos solúveis, de carboidratos menos complexos, né? Então você gradativamente vai acostumando essa microbiota, esse microbioma dentro do rumen, e vai selecionando gradativamente de maneira que você vai agredir menos essa mucosa ruminal, vai causar um impacto mais brando sobre o equilíbrio dessa microbiota também. E isso vai ter um impacto direto sobre a saúde desse animal e, consequentemente, no ganho de peso e nos rendimentos futuros dele. Muito bom, professor. Eu gostaria que você falasse um pouco também do uso desses aditivos que podem minimizar essa acidose ruminal no confinamento. Perfeito. Tá? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Existem N aditivos que nós podemos utilizar, né? Tem alguns mais químicos, outros menos químicos e até mesmo a própria adaptação. Esses aditivos, que são N, são disponíveis no mercado tanto na fórmula comercial quanto na composição que o seu técnico pode estar produzindo. Ele adquire, sai e ele faz essa manipulação própria na ração, que vai ser característica da produção. E esse objetivo é pura e simplesmente controlar essas alterações no pH. Como, Pedro? Como? Me explica. Ele vai fazer uma composição de sais ou de substâncias, virginamicina, óxido de zinco, óxido de magnésio também pode ser muito utilizado, o sulfato de amônio, por exemplo, que também é principalmente utilizado em vacas de leite, para aquela famosa dieta catiônica, aniônica, para não termos problemas com a hipocalcemia. Mas no confinamento, como você precisa, às vezes você não tem tempo, porque o confinamento é aquela coisa rápida, né, João? Então você precisa adaptar esse animal muito rapidamente. O que você faz? Você vai bloquear o efeito deletério imediato dessa troca abrupta da nutrição. Fazendo o quê? Colocando esses aditivos alimentares na ração, ou na alimentação que seja dele, ou até mesmo conjuntamente com o sal mineral dele que ele vai utilizar. Normalmente na ração, porque aí você garante a ingestão, porque o coxo ele é medido para que todos tenham acesso, então fica mais fácil você garantir que o animal vai ingerir esses aditivos. E eles vão fazer o quê? As bactérias vão produzir o ácido lático? Vão. Só que esses aditivos vão impedir a ação deletéria do ácido lático. Então, se o ácido lático vai causar uma redução do pH, esses aditivos eles vão funcionar como verdadeiros tampões, soluções tampões. Eles vão impedir que ocorram essas mudanças bruscas no valor de pH, consequentemente diminuindo os impactos deletérios dessa mudança bruta. É uma técnica que nós podemos utilizar e é amplamente difundida. Muito bom, pessoal. Tem outra coisa importante também, que é o teor de fibra da ração, né? Para estimular a mastigação, para justamente produzir mais saliva. E funciona também como solução tampão, né? Sim, é fundamental o teor de fibra adequado. Perfeitamente. Um ponto importante, João, é justamente essa adaptação da dieta. Quando você tem uma dieta muito rica em fibras, que é uma dieta adequada para ruminantes, você tem um tipo de bactérias predominantes, as selenomas ruminantes, uma série de bactérias que são degradadoras dessa celulose. Quando você muda para um alimento mais fermentável, é porque ele tem mais carboidrato e menos fibra. Então, consequentemente, o animal vai ter uma necessidade menor de remoer, ou seja, de regurgitar e fazer todo o processo de fato de ruminação que um ruminante precisa fazer. Então, isso precisa também ser bem controlado, essa quantidade de fibra, justamente para isso. A gente precisa lembrar que a saliva ela é rica em bicarbonato, que é um tampão natural e naturalmente produzido pelo organismo de todos os mamíferos existentes na Terra. E se o cara fez o confinamento, ele fez a adaptação, ele olhou essa parte aqui, e mesmo assim tem alguns animais que apresentam acidose ruminal. O que deve fazer para minimizar isso aí? Então, quando essas situações acontecem, é aí que o proprietário, o capataz, o responsável do confinamento, ele fica de cabelo em pé. Porque o ideal é que você dê uma atenção diferenciada para esses animais. E aí, nesse momento, você vai dispensar a um número pequeno de animais uma mão de obra que você deveria ser utilizada em outra situação. Por quê? Se você tem um animal que ele está sofrendo com acidose, mesmo você utilizando os aditivos, mesmo você tendo feito a adaptação, e de repente ele tem uma variação individual, é própria daqueles animais, uma predisposição à acidose. Ou seja, ele não se adaptou bem à nova ração, ou de repente ele não está conseguindo um acesso adequado ao alimento e, consequentemente, os aditivos não estão sendo ingeridos de
maneira adequada, e aí aqui, reforçando o cuidado no momento da homogeneização da ração para que esses aditivos estejam distribuídos adequadamente. O ideal é que você tenha um lugar onde você possa separar esses animais e dar uma atenção especial. E eu reconheço que isso é uma dificuldade que se tem nos confinamentos, mas infelizmente medicina veterinária não é matemática e a gente precisa lidar, por vezes, tirando a atenção um pouco do rebanho e tendo que dar atenção em alguns animais, porque inclusive isso pode comprometer no futuro o rendimento da produção e aí seus índices começam a cair, a sua produtividade começa a cair, justamente por um detalhe ou outro que não foi cuidado de maneira individual e que precisa ser dado atenção. Só para a gente encerrar aqui, aproveitando seu muito conhecimento que você tem sobre a área, fale um pouquinho sobre um outro problema muito comum em confinamento, que é o timpanismo. A gente sabe que tem duas formas, né? Tem um gasoso, tem um espumoso. Explica aí quando ocorre um, quando ocorre o outro, como você pode, se isso estiver acontecendo nos seus animais, você pode fazer para minimizar esse tipo de mal. João, aí nós vamos recair naquela mesma situação de antes que nós falamos da acidose lática ruminal. Lembra que nós comentamos então que a acidose lática ruminal ela culmina não somente com o aumento da produção de ácido lático, mas também com a produção de gás. E dependendo do comportamento, de como está essa mucosa ruminal, para esse rumen se movimentar de maneira adequada e consiga fazer as revoluções completas e com a força e a intensidade adequada, quando ele perde isso, seja por degradação da mucosa, seja por um aumento excessivo de gás e distendeu, no momento em que ocorre essa distensão, ou seja, no momento em que ocorre o acúmulo de gás dentro da primeira câmara, que é a câmara fermentativa do rumen, e o animal não consegue eructar, o animal não consegue acelerar a passagem, acumula esse gás, e esse gás causa uma distensão da mucosa, do órgão como um todo, uma distensão do rumen, e esse animal vai apresentar-se distendido mesmo, você vai ver aquele animal balão, principalmente com o lado esquerdo muito aumentado de tamanho. E aí o nome timpanismo é porque na prova de balateamento, na ausculta, você chega lá e faz igual a musculatura do João aqui, fica timpânica, rígido, aquele som quase metálico. Então bate aquele bum, é igual um tímpano mesmo. Por quê? Porque está repleto de gás, está muito cheio de gás. Isso cursa com N sinais. Isso cursa com desconforto, isso cursa com dificuldade respiratória, porque você imagina um animal aí dos seus quase 500 quilos que vai ter uma capacidade de distensão para produzir uma câmara de 150 litros. Olha a capacidade de armazenamento que pode ser de líquido, pode ser de fibra e pode ser de gás, no caso do timpanismo gasoso, tá certo? Então isso comprimindo o pulmão, o diafragma empurrando todo mundo. Então esse animal vai apresentar uma dificuldade, vai dispneico, respirando pouco, às vezes essa respiração fica subabdominal, ele não vai ter expansão do gradil costal justamente por causa dessa compressão do rumen cheio de gás. A resolução, na maioria dos casos, do timpanismo gasoso, basta você fazer a trocaterização, você vai introduzir o trocata e vai literalmente esvaziar o gás desse rumen. Tem outra possibilidade, porque de repente no confinamento nós não temos uma estrutura e você vai ter que fazer um procedimento minimamente invasivo, seguro, mas minimamente invasivo, em que você vai ter que acessar a cavidade. Tem outra alternativa para mim? Claro que tem. Passe uma sonda nesse animal. Pegue uma sonda de grosso calibre, você pode utilizar aí uma sonda de 20 milímetros sem problema nenhum. Ela pode ter aí tranquilamente um centímetro, até 1,5 centímetros, dependendo do tamanho do animal. Você consegue usar com muita segurança oro ruminal. Então essa sonda ela vai entrar e o animal que ele não está conseguindo eructar por pressão gasosa no cardio, então o cardio ele não consegue abrir para o animal eructar, consequentemente para ruminar também não. Então nós já temos o risco do apodrecimento da ingesta ruminal. Então quando essa sonda entra, o gás sai. Por quê? Porque tem pressão. Tem pressão, ele está dilatado igual uma bexiga, então tem pressão e sai. Beleza. Mas qual é o problema disso? É que se a dieta continua a mesma, rica em grãos, você não teve um cuidado de voltar esse animal para o verde para poder reequilibrar a microbiota, e você continua fornecendo grão, alimento fermental para ele, muito carboidrato, ele vai voltar com o timpanismo. E ainda o que pode acontecer é associar um pouco dessa degradação inadequada da ingestão ruminal com uma ingestão excessiva de grão, e ao invés dele formar somente gás, ele vai formar bolha, ele vai formar espuma. Aí nessa hora o bicho pega. Por quê? Porque aí o problema já não está mais somente no ambiente ruminal, ele está no conteúdo do rumen. E aí não tem mistério, você vai ter que tirar o gás que tiver solto e utilizar aí do que nós chamamos dos emolientes. O
que são esses emolientes, pessoal? São aquelas substâncias que vão diminuir a força da bolha. Para quê? Para que ela estoure. Porque se ele estourar, o animal pode conseguir eructar, pode conseguir arrotar, no bom português, não é isso? Por vezes também, dependendo do tempo em que isso já está acontecendo, você tem que fazer, seja lá a lavagem desse rumen, seja a adição de um líquido ruminal novo, de um animal sadio, que é para justamente colocar uma microbiota nova. Esse procedimento nós chamamos de transfaunação, antigamente, agora o nome moderno é transfusão de microbiota ruminal, mas que é a mesma coisa. É você tirar líquido ruminal de um animal sadio e depositar dentro do rumen de um animal novo. Se isso não der certo, aí você vai ter que partir para uma situação um pouco mais agressiva. Abrir esse rumen, fazer uma ruminotomia, abrir e acessar esse rumen mesmo com a mão, tirar com a mão a ingesta. Tem todo um procedimento, chama o seu médico veterinário que ele vai saber fazer. É um procedimento que para quem trabalha com grandes ruminantes não é lá tão incomum, mas é um procedimento cirúrgico, então tem lá o seu mínimo risco. Mas para não perder o animal, você tira toda a ingesta, deposita uma ingesta nova, a transfaunação, pode inclusive colocar um pouco de feno, um pouco de água morna, que é para justamente reestimular o crescimento bacteriano dos protozoários desse rumen e ele restabelecer seu movimento. Se, obviamente, essas intervenções com os emolientes, com a trocaterização não resolverem no primeiro momento. Mas aí são as situações mais sérias. Mas no confinamento é um lugar onde você consegue observar bem os animais de uma forma geral, porque todo dia você está passando trato, então você vê os animais, vamos botar assim, um pouco mais rapidamente. Muito bom, professor. Só para a gente encerrar, fale para os produtores que estão querendo começar um confinamento, quais são as principais medidas sanitárias que eles devem fazer antes de começar esse confinamento, ou até durante o confinamento. Se precisa aplicar um vermífugo, se precisa aplicar uma vacina contra a clostridiose, quais os principais cuidados que esses produtores têm que fazer? João, essas questões das vacinas, elas não vão mudar para o confinamento, certo? Então, se chegar na época de aftosa, tem que fazer aftosa. Se for um confinamento de fêmea, que não é muito comum, deu a idade, 3 a 8 meses, mas aí teria que ser um confinamento que faz o ciclo inteiro. Então, assim, as vacinas obrigatórias continuam as mesmas. As vacinas para a clostridiose, elas são hoje quase indispensáveis nas grandes produções. Por quê? Porque nós não podemos correr risco. Se você pega uma doença altamente infecto-contagiosa, como uma clostridiose, ela dissemina, ela acaba com o seu confinamento. Assim como na propriedade, se você não cuidar, não atentar à mineralização e esse animal vai fazer osteofagia, vai comer aquelas carcaças velhas que você não tirou, vai ter problema do mesmo jeito. Aqui nós temos, não muito raramente, surtos de botulismo, por exemplo, né? Justamente por essa falta de mineralização dos animais, aí o problema já nutricional. Então esses cuidados também são levados para o confinamento. Obviamente que ele não vai ter acesso a uma carcaça morta, mas ele pode trazer isso com ele, tá certo? Então esses cuidados com as clostridioses é fundamental. Outro ponto importante é a questão da verminose, porque como você tem, os animais andam pouco e eles ficam muito aglomerados, você tem uma liberação de ovos e larvas muito intenso num local muito restrito. Então os animais eles estão o tempo inteiro expostos, então o controle estratégico dessa verminose vai ser fundamental para o ganho. E hoje já não se é mais, não se é mais segredo para ninguém a importância desse cuidado, desse manejo das verminoses, justamente para não comprometer no momento e a posteriori ao tratamento da verminose, né? Então, se você tem dúvidas do manejo antes de chegar no confinamento, na dúvida, entre com o vermífugo logo na descida desses animais no primeiro contato, para que você não incorra em problemas futuros com a verminose. Lembrando sempre de fazer o controle do local para você saber qual é o verme envolvido ali, quais são as cepas envolvidas, para você poder utilizar o vermífugo mais correto, de uma maneira mais racional possível. Não custa caro, absolutamente não custa caro, e com poucas vezes que você faz esse levantamento, você chega a um diagnóstico adequado e vai conseguir estabelecer uma estratégia satisfatória. E sempre o cuidado com as doenças respiratórias. E aí você vai entrar na questão de quarentena desses animais que vão ter que ficar observados, principalmente se forem bezerros. Bezerros são animais muito susceptíveis a estresse, e estresse causa diminuição da imunidade desses animais, então eles predispõem a bactérias que estão presentes neles mesmos, que são bactérias que convivem com eles, mas com uma baixa imunológica, que chamamos de gap, janela imunológica.
pode causar a doença desses animais. Existem N medidas estratégicas para isso, seja a observação desses animais na quarentena, seja a utilização de antibacterianos, e aí entra uma discussão muito intensa, qual o melhor antibiótico, se realmente se deve utilizar os antibacterianos de maneira profilática. E aí então veja com o seu técnico qual é a melhor estratégia para você evitar essas doenças, tá certo? Para confinamento, outra coisa importante também, como esses animais estão aglomerados em espaço restrito, satisfatório, mais restrito, diferente de um pasto onde eles vão andar mais, os problemas, as afecções podais também devem ter atenção daqueles que pretendem trabalhar com confinamento, tá? Aí já é uma questão mais estrutural de você ter uma drenagem adequada do terreno para que não acumule água, não acumule sujidades e, consequentemente, essa umidade que certamente vai prejudicar a saúde do casco desses animais. E tudo que prejudica o casco, o rumen, um ruminante, tudo que quebra a rotina dele, culmina com diminuição da produtividade. Muito bom, professor. Estamos aqui no primeiro Fórum de Pecuária de Xinguara. O professor Pedro Ermita, especialista em clínica de ruminantes. Ele acabou de dar um show aqui sobre as principais doenças que acometem os animais confinados. Muito obrigado, professor. Isso, sucesso na sua área aí. Estamos juntos aqui. Se você precisar, tá? Estamos juntos aqui. Com certeza. Conte com a gente, conte com a Unifesp. Estamos aqui para ajudar e disseminar conhecimento. Um abraço. Valeu, galera. Valeu.